Graça e paz, amém? Felizes? Aleluia. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra da parte de Deus. E o título para essa palavra que Deus me deu, eu coloquei como expectativas terrenas, convicções eternas. Expectativas terrenas, convicções eternas. E Deus é muito show de bola, né? Muito doido, é muito massa. Porque esse título Ele me deu em janeiro. Andando de carro Ele me deu essa palavra. E eu anotei, geralmente eu gravo. Quando Deus fala comigo, eu pego o meu celular e gravo um áudio. Para mim não esquecer, né? E Ele me deu esse título em janeiro. E Ele me deu essa palavra e eu falei, Senhor, e o título? Dá-me um título. E aí o Senhor falou, lembra? Lá em janeiro, quando eu te dei aquela palavra. Amém. Abra comigo Marcos 8. Marcos 8, do 14 ao 26. Abra seus iPads, liguem eles. Abram suas Bíblias. E principalmente seu coração, amém? Aleluia. Diz o seguinte, Marcos 8, do 14 em diante. Marcos 8, do 14 em diante. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiram entre si dizendo, é porque não temos pão. É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não conhecem? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entendem o que eu estou falando? E eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram-lhe um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Ele via tudo perfeitamente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Aleluia. Hoje em dia muitos de nós temos expectativas acerca de muitas coisas. Expectativas. Nós acordamos pela manhã, parece que correndo atrás da máquina, correndo atrás da preocupação. Muitas vezes nós estamos buscando sempre algo a mais para a nossa vida. Ou é só comigo? Nós estamos sempre querendo mais. Nós buscamos os melhores empregos, buscamos as melhores empresas, os melhores estudos, os melhores negócios, as melhores pessoas para estarem conosco ao nosso lado. Quem não quer andar do lado de pessoas sérias? E nós buscamos isso diariamente. Por quê? Porque o mundo ali fora diz o seguinte, busquem as coisas para não ficar para trás de ninguém. Busquem as coisas para não ficar atrás de ninguém. O mundo ensina para nós ali fora que ficar atrás do outro é ruim, que nós precisamos, se for preciso, passar a perna em alguém para crescer. É ou não é? Se for preciso humilhar alguém lá fora para crescer, nós humilhamos. Se for preciso fazer qualquer coisa para que nós possamos estar na frente dos outros, o mundo diz, faça.
Busque, não importa o preço. Não importa o preço. E eu quero falar hoje sobre expectativas terrenas, mas convicções eternas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês acreditam na Bíblia? Todos acreditam na Bíblia? Então, se todos nós acreditamos na Bíblia, o nosso foco hoje é Mateus 6,33. Se eu acredito na Bíblia, no que ela diz, o que eu preciso entender a partir de hoje em diante é Mateus 6,33, que diz o seguinte: diz assim: busque, porém, entretanto busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, outra tradução fala, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, se eu creio na Bíblia, eu preciso partir nesse ponto, que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que não importa o que esteja acontecendo com a minha vida, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não importa o que eu esteja passando, é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu estou com um problema financeiro, Sérgio. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu estou passando por dificuldades no meu casamento, eu estou passando por dificuldades na criação dos meus filhos, eu estou passando por dificuldades na minha empresa, eu estou sendo perseguido. A palavra de Deus fala: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é manifestar na terra o que já foi estabelecido nos céus. Isso é buscar o reino. É aquela oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos... É isso. Nós só manifestamos na terra o que já foi estabelecido nos céus. O preço já foi pago, a dívida já foi paga. É trazer essa verdade de Deus para todos nós aqui, para que nós possamos caminhar nessa verdade. É fazer com que todos tenham essa alegria, esse gozo, esse prazer de participar e também de manifestar o reino de Deus. Como é bom, meu Deus, como é bom chegar para uma pessoa que está precisando de uma palavra e você saber que você tem uma palavra de Deus para aquela pessoa. E você declara uma palavra de Deus para aquela pessoa e você vê a transformação daquela pessoa. Aí você diz: uau, daquele meu jeitão mesmo, tudo atravessado, Deus me usa. Isso é manifestar o reino. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É saber que o pouco que eu tenho é muito para quem não tem nada. É muito para quem não tem nada. Justiça no original é a palavra de kaisune, que é o estado daquele que é como deve ser. É aquele que é como deve ser. Deus cria Adão perfeito. Adão peca. E a semente desse pecado é a morte. E aí vem Jesus e nos restaura, nos coloca de novo nas regiões celestiais. Ele vem como uma semente e ele morre. Saiba que para uma semente brotar e crescer, ela morre primeiro. E Jesus vem e ele morre. E nos estabelece de novo como justiça de Deus. Nos coloca como justiça de Deus. Mas Sérgio, eu ainda peco. Eu ainda tenho problemas. Eu ainda sou falho em algumas coisas. Esqueça. Creia. Busque o reino e a sua justiça. E Ele restaurará a sua vida. Amém? Quando nós estamos lá fora no mundo. Não numa igreja, porque aqui é gostoso. Aqui é bom, né? Mas quando nós estamos lá fora. Quando a máquina está girando. Quando Satanás vem com as suas flechas, com os seus apontamentos. Nós precisamos entender que nós somos naquele lugar a justiça de Deus. Eu vivo na terra, mas eu não sou da terra. Você vive na terra, mas você não é da terra, você é dos céus. Você é dos céus. Aqui é uma passagem, é um tempo. Aqui é apenas um tempo. Então quando eu estou no lugar, eu sou a justiça de Deus. E quando eu chego naquele lugar,
eu sou justiça. E quando uma pessoa precisa de uma palavra, eu estou com a justiça na minha boca. E eu libero a justiça sobre essa pessoa. Eu digo: ei, você não é assim. Você se enxerga assim, mas você não nasceu para ser assim. Você não nasceu para ser assim. Você talvez se enxerga agora assim, mas você não é assim. Você não nasceu para ser assim. Deus quer muito mais. Deus tem muito mais para você. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça fala de tornar as outras pessoas também ao nosso redor justificadas. Então eu preciso parar um pouco de ter expectativas terrenas. Não que isso não seja bom, é bom. É bom ter um carro legal, não é bom? É bom ter um carro legal, não é bom ter uma casa legal? Claro que é bom. É bom ter um lazer. É bom ter um dinheirinho para a gente gastar com a nossa família, para a gente comprar uns negocinhos. Não é bom? É bom. Só que as expectativas terrenas não podem nos tirar das convicções eternas. O que é eterno é eterno. Esses discípulos estavam com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não entenderam ainda, eles não tinham entendido o poder do senhorio de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, mas eles não tinham entendido. E eles falam: é porque nós não temos pão. Jesus fala: meu Deus, gente, vocês ainda não entenderam. Que negócio de pão? O que? Que trem é esse de pão? Não tem nada a ver com pão. Não tem nada a ver com isso. Será que tem alguma coisa parecida com a gente nesses dias? Será que talvez nesses dias a gente não está muito conectado à terra? Esquecendo das convicções eternas. Os discípulos estavam com Jesus, mas não desfrutavam da mesma visão de Jesus. Eles estavam, mas não desfrutavam. Eles participavam, mas eles não desfrutavam. E existe uma grande diferença entre participar e desfrutar. Muitos de nós hoje queremos participar de Jesus, mas não queremos desfrutar da sua mesa na totalidade. Não queremos sentar com Ele, não queremos crescer com Ele. Eu preciso desfrutar de Jesus, não apenas participar num domingo. Porque se eu participo num domingo, chega segunda e terça-feira, some tudo. Eu preciso desfrutar. Um exemplo: o Ivan tem um jet ski. Eu gosto de Ivan. O Ivan tem um jet ski. Aleluia, profetizando. E aí o Ivan fala assim: Sérgio, vamos dar uma voltinha, vamos dar uma enrolada no cabo lá, vamos lá andar de jet ski. Aí o jet ski é do Ivan, certo? Aí eu vou lá e ando com o jet ski do Ivan. E eu participo naquele dia. Eu brinco com o jet ski, eu dou piroleta, eu digo: meu, que legal, Ivan, que show de bola. Se eu tivesse um jet ski, Ivan do céu. Aí o Ivan vai embora, porque chega de noite e o Ivan leva o jet ski. Quem desfruta mais, eu ou ele? Ele. Porque aquilo é dele. E você precisamos entender que o que tem dentro da gente é nosso, nós precisamos desfrutar. Se eu estou um período com o Ivan, aquilo que tem sobre a vida dele, ele libera sobre a minha vida, eu participo naquele momento, eu me alegro naquele momento, mas quando ele vai embora eu fico vazio. Eu só tenho uma lembrança: meu, como era bom andar de jet ski. Quantos estão entendendo o que eu quero falar essa noite? Como era bom quando eu andava de jet ski com o Ivan. Como era boa aquela palavra que ele liberou sobre a minha vida. Meu Deus, se tivesse mais Ivan no meu redor. Não, desfrute. O Espírito Santo, assim como o pastor Alírio falou, está dentro de nós. Ele faz morada dentro de mim e de você. Então nós precisamos entender isso. Entender isso. Muitos de nós estamos participando aqui dentro da igreja, mas não estamos desfrutando da igreja lá fora. Muitos de nós estamos participando da igreja no domingo, mas não estamos desfrutando do reino de Deus lá fora. Eu participo uma vez por semana e deixo de desfrutar os outros 6. Nós precisamos entender que as convicções eternas não podem nos tirar no foco, as expectativas terrenas não podem nos tirar das convicções eternas, daquilo que já está estabelecido para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. E os discípulos falam: não temos pão. Deve ser por causa disso que Jesus está falando alguma coisa. E Jesus fala acerca de algo muito maior. Jesus fala acerca de uma contaminação espiritual. Ele fala: ei, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Em outras palavras, deixa eu falar para você: cuidado com a religião. Cuidado com a religião.
Cuidado com isso. Muitas vezes estamos agindo da mesma forma. Achamos que esse corpo ele nunca morre. Nós estamos muito grudados à terra. Muito grudados à terra. Nós vivemos como se isso aqui nunca acabasse. Mas um dia eu e você vamos morrer. Se você não sabia, eu estou avisando você. Um dia eu e você vamos morrer. E aí, quando morrermos, o que temos feito aqui na terra? O que temos feito aqui na terra? O que eu tenho manifestado das regiões celestiais aqui na terra? O que eu tenho apresentado? Quem eu sou lá fora? Porque aqui dentro é muito bom, né? Está todo mundo quietinho olhando para mim, tem uma música boa, o ar ligado. Está muito bom. E lá fora? E lá fora? Mateus 24:35 diz o seguinte: céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem anjos, nem o céu, nem anjos dos céus, nem o filho, nem Jesus sabe quando ele vai voltar, senão somente o Pai. Pois como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas viviam conectadas à terra, pensando que aquilo nunca acabaria. Noé pregando 120 anos, fazendo uma baita construção, um baita navio, literalmente pregando, né? E as pessoas não entenderam que isso tudo um dia passa, que o que vai contar é saber se o meu nome vai estar escrito no livro da vida, saber se realmente eu serei salvo, porque a Bíblia diz que só existe um caminho, Jesus Cristo. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mundo tem Deus, todo mundo tem Deus. O ateu acredita que Deus não existe, o candomblé acredita num Deus, o maçom acredita num Deus, o macumbeiro acredita num Deus. Todo mundo tem um Deus, mas ninguém tem um Pai. Só Deus é Pai. E eu só chego ao Pai através de Jesus Cristo. Eu só chego ao Pai através de Jesus Cristo. Por isso eu preciso confessar e crer que Ele é o Filho de Deus. Amém? Vivemos como se... Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine que tivesse um cronômetro na nossa cabeça. Deixa eu usar o Jean ali. Eu olhasse para o Jean e visse ali: o Jean tem mais 1780 dias, 480 horas, mas... Já pensou se pudéssemos enxergar isso? O que faríamos com isso? Saiba que a vida é curta, o tempo passa. Há 15 anos atrás eu namorava, hoje sou casado. Há 7 anos atrás eu não era pai, hoje eu sou pai. As coisas acontecem muito rapidamente. E o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? Imagine que o que nós vivemos é como se fosse uma corda. Eu tenho a corda na mão, e essa corda ela tem um começo, certo? Mas essa corda eu não consigo enxergar o fim, ela vai embora. E a nossa vida é isso aqui, perto do que é a corda. É aquela pontinha que nós seguramos, aqueles centímetros, aqueles 30 centímetros de corda, e nós pensamos que aquele 30 centímetros de corda é tudo que nós temos para viver. Mas não é, é muito mais, a corda é infinita. Nós precisamos entender que existe algo depois disso. Existe algo que a gente ainda não vê, mas a gente espera, a gente crê. Isso é fé. Expectativas terrenas não podem nos tirar das convicções eternas. Saber que eu sou em Cristo não basta, eu preciso manifestar o reino. Eu preciso manifestar a sua justiça. Será que somos igual Tomé? Tomé era assim, né? Eu só acredito se eu ver. Se eu botar o dedo lá no furo lá da mão dele, aí eu acredito. Nós precisamos caminhar por fé, nas convicções eternas. Depois diz que Jesus percebeu a discussão, percebeu que eles estavam discutindo sobre não terem pão. E Jesus fala: vocês ainda não entenderam, rapaziada? O que está acontecendo com vocês? Jesus fala: o que está acontecendo? Vamos acordar, vamos caminhar um pouco, num nível um pouco maior, não mais no natural, mas no espiritual. Nós precisamos pegar tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós entendemos com a mente humana e jogar no espiritual. Porque se nós vivermos tudo aquilo que os nossos olhos enxergam, um dia nós morreremos.
E quando nós morrermos, o que será de nós depois da vida? Após morte, para onde iremos? Para onde iremos eu e você? Depois diz que ele foi para Betsaida e trouxeram um cego para ele, e suplicando que tocasse nele. E ele pega o cego pela mão e ele leva ele para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos e limpar as mãos, ele perguntou: você está vendo alguma coisa? O que você está vendo? Fala: eu vejo pessoas, mas parecem árvores. Eu vejo convicções eternas, mas elas parecem expectativas terrenas. Eu vejo as pessoas, mas elas parecem árvores, elas parecem coisas. Então ele pega esse cego, a primeira coisa que ele faz, ele pega o cego e leva para fora do povoado. Ele tira o cego do convívio natural dele. Ele tira ele da sua vida miserável. Ele coloca o cego num outro lugar, em um outro ambiente. E é isso que Jesus faz comigo e contigo. Ele nos tira do natural e nos coloca no sobrenatural. Jesus pega aquele cego e tira, e pega ele pela mão e leva lá para fora. Como se ele dissesse para os discípulos: esses eram vocês antes de mim. Ali tu vê que é uma narrativa e uma complementa a outra. Ele pega aquele cego pela mão e leva o cego para fora do povoado e fala: ei, rapaziada, esse aqui era vocês antes de eu chamar vocês. Vocês eram cegos. E ele leva para fora do povoado. Fora do povoado fala de sair da naturalidade, sair do comodismo. Nós precisamos sair do natural e ir para o espiritual, ir para o sobrenatural de Deus, crer naquilo que a palavra de Deus diz que nós somos e declarar sobre as nossas vidas. Jesus leva ele para fora do povoado. Vocês lembram de talvez outra pessoa que a Bíblia diz que Deus mandou para fora? Gênesis 15, 5. Abraão. O povoado nos mata. O povoado nos faz enxergar limitadamente. Dentro de um povoado eu não cresço. Dentro de um povoado eu tenho limitações. Por quê? Porque dentro do povoado as pessoas me apontam o dedo, elas me sufocam, elas dizem: ó, é assim, tem que ser assim. E Abraão estava num momento e Deus fala: ei, levando-o para fora da tenda, para fora de um lugar de costume, levando ele para fora da tenda, disse-lhe: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Vá para fora, saia do povoado, saia do teu lugar natural, entenda que existe muito mais para você. E ele continua falando assim, e prosseguiu: assim será a sua descendência. E no 6 diz o seguinte: Abraão não acreditou no Senhor. Abraão não creu nisso, porque Abraão gostava do natural, porque ele gostava de ficar na tenda, e ele não creu, e isso não foi nada acreditado como justiça. É isso que diz a palavra? Não, ele creu, ele acreditou, e isso foi lhe acreditado como justiça. Ele creu. Precisamos sair do natural e andar no espiritual para usufruir da nossa herança. Eu declaro isso em nossas vidas em nome de Cristo Jesus. Eu declaro, assim será a sua descendência. Eu declaro que é próspera, que é abençoada, que filhos e filhos virão. Eu declaro que o evangelho cresce. Eu declaro que não morre em você, não morre em mim. Eu declaro que ele cresce, porque eu creio no que a Bíblia diz. Eu declaro: assim será. Não tem como ser diferente. Dentro do povoado somos mais um, é a religião. Fora do povoado somos quem Deus diz que nós somos. Dentro do povoado nós somos apenas mais um, a religião, os que acusam, os fariseus. Fora do povoado somos quem Deus diz que nós somos. Somos a sua justiça, somos mais que vencedores. Romanos 8:37 fala o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que quem nos amou? Deus nos amou. Algo muito louco aconteceu. Para que Deus pudesse ter mais filhos nos céus, Ele entregou sua única semente, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, para que o céu seja cheio de filhos. Ele entregou o que melhor Ele tinha. Ele entregou sua melhor semente.
Ele deu Jesus Cristo para que os céus se encham de filhos. E esse é o meu e o teu papel aqui na terra. Fazer com que os céus sejam cheios de filhos. Sejam filhos cheios de filhos. Deus semeou Jesus, uma semente que morreu, mas reviveu para poder gerar muito mais sementes. Mais que vencedores são aqueles que usufruem das coisas que o vencedor deixou. Um exemplo, eu tenho um Moacir aqui, ele é marchador. Deixa eu usar um exemplo aqui. O Moacir vai para o Mundial e ganha o Mundial, profetizando. Ele vai para o Mundial e ganha o Mundial, e vence o Mundial. E aí, ele é o vencedor. Ele traz para a casa dele toda a glória, toda a honra. Ele traz riquezas, tudo aquilo que é por dele merecido. Sabe o que é ser mais que vencedor? É a Edna usufruir daquilo que ela não fez nada para conquistar. Ela é mais que vencedora, porque ela não fez nada para conquistar isso, mas ela vai usufruir de tudo aquilo que ele ganhou. Ser mais que vencedor é saber que Jesus foi o vencedor e que eu e você somos mais que vencedores em Jesus. Aleluia! Isso é ser mais que vencedor. É saber que eu tenho todo o direito que o vencedor tem, mas eu não fiz nada para ter isso. Eu não fiz nada para conquistar isso. Aleluia. Então se a Bíblia diz que Jesus é o vencedor, por que eu ainda estou brigando? Por que eu ainda estou lutando guerras terrenas? Por que eu ainda luto com coisas que Jesus já levou na cruz? Eu preciso entender que nós não podemos andar por expectativas terrenas. Nós precisamos entender que nós estamos em convicções eternas. Nós precisamos entender que Jesus resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou nas regiões celestiais. E que agora o pecado já não domina sobre a minha vida. E que agora Deus olha para mim e não olha o Sérgio defeituoso, Ele olha para o Sérgio e vê o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus perfeito. E Ele olha, perfeito. Ele diz perfeito. Mas o Sérgio é falho, mas ele é perfeito. Porque alguém já venceu pelo Sérgio. Alguém já venceu pelo Sérgio. Isso é ser mais que vencedores. Muitas vezes estamos lutando guerras por expectativas terrenas, mas Jesus já nos deu elas vencidas, a vitória nas convicções eternas. Nós precisamos parar de andar no natural e crer no sobrenatural. Jesus pega aquele cego e fala, o que você está vendo? Você vê alguma coisa? Ele fala, eu vejo pessoas e elas parecem árvores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus poderia ter curado aquele cego de primeira? Poderia? Será que ele ficou cansado da viagem até Betsaida? Será que a viagem cansou ele? Será que talvez naquela viagem ele perdeu um pouco do poder dele? Quando ele chegou lá na cidade ele precisou conectar numa tomada para recarregar a energia dele? Não. Aqui Jesus deixa um princípio para mim e para você. Jesus deixa um princípio que os discípulos não tinham entendido ainda. Ele disse para os discípulos o seguinte, vocês como os discípulos não são mais cegos, mas como alguém que enxerga, vocês estão muito mal de vista. Vocês como discípulos não são mais cegos, mas como aqueles que enxergam, vocês estão vendo as coisas erradas. E o interessante disso é que como cegos eles não podiam mais voltar e pedir esmola, porque já não eram mais cegos. Mas como alguém que enxergava, eles também não podiam fazer muita coisa, porque viam pessoas como árvores. Então agora eu não sou mais nem cego e não sou mais nem alguém que enxerga bem. Eu estou pior do que quando eu era cego. Quando eu era cego eu ganhava esmola, mas agora não, porque eu saí do povoado, eu saí do comodismo. Então eu preciso entender que agora Deus está dando algumas coisas para nós, e nós precisamos entender o que está acontecendo com a nossa geração. Nós precisamos entender o que está acontecendo com a nossa geração. Nós precisamos parar de ver pessoas como coisas. Nós precisamos parar de ver pessoas como coisas. Cego não eram mais, mas como alguém que enxergava também não era o ideal. Assim estavam os discípulos naquele momento. E Jesus os adverte, vocês ainda não entenderam o que eu estou falando? Meu Deus! Saiam da terra. Quantos de nós será que estamos assim, conectados demais na terra? E esquecendo das convicções eternas? Esquecendo daquilo que Deus diz que nós somos, e esquecendo de usufruir daquilo que Deus deu para mim e para você. Então nós precisamos entender que nós estamos na igreja e nós estamos participando, mas nós esquecemos de desfrutar. Porque está aqui, se está aqui é só eu ler e crer. É só eu ler e orar. Eu preciso orar bem. Eu preciso olhar lá e dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
eu estou na dificuldade, eu declaro: Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Vem uma agora aqui, segura aí. Jesus. Coloca para mim Ezequiel 37. Ezequiel 37. Deixa eu entender. Deixa eu tentar explicar para você o que é você viver pela terra, o que é você viver pelo Espírito. Ezequiel 37 diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, sobre Ezequiel. A mão do Senhor estava sobre o Sérgio, sobre o Ivan, sobre todo mundo. E por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. O seu Espírito me fez levar a um vale cheio de ossos. E continua assim: e Ele me levou de um lado para outro, no meio daquela escassez, no meio daquilo tudo, daquele vale sombrio. Ele me fez andar de um lado para o outro, e pude ver que era um enorme número de ossos num vale. Quantos estão vivendo isso? Eu vejo e olho apenas ossos num vale, eu não vejo nada, eu não vejo crescer nada, não acontece nada, não muda nada. E que os ossos estavam muito secos. Não estavam secos, estavam muito secos. Se ele diz que é muito, é muito. Estava muito seco. Aquele osso seco que qualquer coisa você quebra. Você já viu aquele osso que minha cachorra nem deixa nesse estágio, mas tem uns ossos que por ele estar muito tempo, você quebra ele facilmente, porque ele está muito seco. Ele está podre, ele está deteriorando. Então ele fala que estavam muito secos. Ele continuou falando o seguinte: e ele me perguntou: filho do homem, Sérgio, esses ossos poderão tornar a viver? E eu, Sérgio, respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. E então ele me disse: profetize sobre esses ossos e diga-lhes: seja quem você precisa ser, uma pessoa que manifesta o espiritual no natural. Seja essa pessoa, não seja aquela pessoa que está no vale de ossos secos e gosta daquele ambiente. Profetize sobre esse ambiente. Ossos secos, ouçam a palavra ouçam quem? A palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. É isso que eu e você precisamos entender, ouvir a palavra do Senhor. E ele fala o seguinte: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Mas era só osso, vai botar espírito num osso? E ele continua falando assim: porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Chegou um tempo de parar de mendigar. Chegou um tempo de se posicionar. Eu não acredito num evangelho pobre. Eu não acredito num Jesus pobre. Eu não acredito num evangelho de migalhas. Eu não acredito. Eu acredito que o evangelho é mais do que isso. Eu acredito que se eu me posicionar, eu declarar, eu vou viver o melhor nessa terra. Eu creio nisso. E você precisa crer nisso também. Amém? Aquele homem cego vê pessoas como coisas. E sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está deixando o seguinte princípio: aquilo que nutre eu e você determina onde eu e você vamos chegar. Aquele homem via pessoas como árvores. Uma árvore, para ser grande e para ser forte, ela tem que ter raízes. E tem que ter uma terra boa. O problema é que quando a terra ficar infrutífera, a árvore morre. Então quando eu e você vivemos só para essa terra, quando a terra ficar infrutífera, eu e você vamos morrer. E é isso que Jesus fala para os discípulos: ele está vendo pessoas, mas são como árvores. Assim estão vocês não estão entendendo. Vocês precisam ver pessoas como pessoas. Porque quando a terra for infrutífera, a árvore morre. E eu declaro que aqui não existe ninguém que morre. Eu declaro que eu e você não vivemos por terra, mas nós vivemos pelo sobrenatural de Deus. Nós vivemos pelo sobrenatural. Então, antes nós enxergávamos como aqueles que eram da terra.
E agora precisamos viver nessa terra, mas enxergar como aqueles que estão no Espírito. Essa é a metanoia. Essa é a renovação da mente. É entender que eu estou na terra, mas eu não sou da terra. E eu preciso manifestar o reino na terra. Essa é a minha obrigação. E fazer com que Deus encha os céus de filhos. Essa é a minha obrigação como filho de Deus. Essa é a minha obrigação. Nós precisamos parar de ser crianças na fé. Chegou um tempo de parar de ser criança. Tem coisas que fazíamos antes que não cabe mais a nós fazer agora. Nós não somos mais crianças. 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora que sou homem, eu penso como homem, eu tenho atitudes de homem, porque eu não sou mais menino. Porque eu não sou mais menino. Então não cabe mais a Deus nos mostrar que Ele multiplica o pão e o peixe, igual Ele falou para os discípulos. Vocês ainda não entenderam? Isso não cabe mais a Deus. Ele quer ampliar a nossa visão. Ele quer nos confiar coisas maiores. Porém precisamos estar prontos para enxergar isso claramente. E para terminar, diz o seguinte: então os seus olhos foram abertos, e a sua vida lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. O cego via tudo claramente, porque a vista foi restaurada. Jesus deixou outro legado aos discípulos, e para nós também. Ele mostra que nós também precisamos enxergar as coisas claramente. Precisamos parar de enxergar pessoas como árvores. Precisamos entender que não é a terra que nos nutre, porque se é a terra que nos nutre, quando a terra ficar infrutífera, eu e você morremos. Precisamos entender que quem nos nutre é Deus. Quem nos nutre é Jesus. Quando eu estou conectado aos céus, eu manifesto o reino dos céus na terra. Mas quando a minha raiz está nas questões celestiais e não nas terrenas, eu sou como Ezequiel. Eu profetizo. Eu não lamento sobre a situação, eu profetizo sobre a situação. E tudo muda. Isso é fé. E no final ele fala o seguinte: volte para casa, mas não volte para o povoado. E eu perguntei: meu Deus, Senhor, como é que o cara vai entrar no meio da casa dele sem passar no povoado? Vai de helicóptero? A casa do cara lá no meio? Sabe o que Deus deixa de princípio? Que não importa o que aconteça, agora o Espírito Santo faz morada dentro de mim e de você. E se Ele mora, e se eu creio que Ele mora aqui dentro, eu não posso mais voltar para o povoado. Lá não é mais meu lugar. Lá é da onde Ele me resgatou. Lá é da onde Ele me tirou. Então eu preciso voltar para casa, voltar para o Pai, e não voltar para o mundo, não voltar para as coisas do mundo, não fazer aquilo que antes era do mundo. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Ele fala: vá para a casa do Pai. Aleluia. Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus.